sabe o que é uma comunidade terapêutica? Eu até enviei no grupo, né? Vou continuar mandando notícias sobre isso, mas falando sobre igreja terapêutica, eu escrevi assim: hoje teremos um culto muito especial. Você já ouviu falar de igreja terapêutica? A igreja deve cuidar de seus membros de forma completa, sem deixar nenhum aspecto de fora. Venha hoje às 19 horas e conheça essa nova forma de entender os problemas da vida. Espero sua família. Temos versátil. Então, para você poder compartilhar com as pessoas, pode compartilhar domingo que vem também, tá bom? A igreja terapêutica, como nós acabamos de ouvir, todos nós estamos enfrentando problemas. Pode ficar tranquilo que todos da igreja enfrentam dificuldades, problemas. Alguns lidam de uma forma, outros lidam de outra forma, mas como igreja, nós precisamos cuidar uns dos outros. Amém? Essa é a essência de ser igreja. Cuidarmos uns dos outros. O irmão Sidney, é importante obedecer à voz de Deus, e o hino, o irmão Sidney não podia deixar de ter cantado o hino que ele acabou de cantar no especial com os irmãos. Eu estava ali, parado ali, observando e ouvindo cada palavra. Foi essa música que você ficou com ela na cabeça o dia inteiro? Também. Foi também. Essa forma de apoio, de ajuda, é encontrada nas Escrituras. 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 16, diz assim: toda Escritura é divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, para redarguir, para instruir, para ensinar, para redarguir, para corrigir e para instruir em justiça. Nesse texto de 2 Timóteo 3,16, o apóstolo Paulo ele está dizendo que eu dei a Bíblia para vocês, igreja, para que vocês possam entender que as Escrituras elas são divinamente inspiradas. Foi Deus que deu. E Deus ele quer cuidar de nós de uma maneira completa. Quando você vem para a igreja, você precisa ser cuidado em todas as áreas da sua vida. Nós somos pessoas, somos seres emocionais, emotivos, temos problemas emocionais, ficamos tristes, ficamos deprimidos, ficamos com depressão, nós temos síndrome do pânico, e cada pessoa em um grau diferente tem as suas lutas, as suas limitações, como eu disse agora há pouco, cada um em um grau diferente, de uma forma diferente. Cada um lida com a sua emoção de forma diferente. Problemas físicos. Tanto a Carol quanto a irmã Helena trouxeram 2 problemas gravíssimos. Imagina como isso deve estar desestruturando toda a família. Só você imaginar uma notícia dessa, Carol, ou uma expectativa dessa, irmã Helena, e se nós continuássemos perguntando, com certeza você diria mais alguém com graves problemas de saúde, problemas emocionais, problemas físicos, problemas espirituais. E quanto aos problemas espirituais, muitas pessoas estão muito enfermas espiritualmente e ainda não perceberam. Na parte em que eu mais atentei para o hino que os irmãos cantaram no especial, é que quando eu aceitei o Senhor Jesus, eu aprendi a perdoar o meu irmão. Não foi isso que vocês cantaram? Enquanto uma pessoa não aprende essas coisas, ela ainda está doente espiritualmente, dentre outras coisas. A Bíblia, meus irmãos, ela é a verdade, como nós vimos nesse versículo. Agora, deixa eu só abrir um parênteses. A Bíblia, ela é a verdade. Ela não contém a verdade. Você consegue entender a diferença? Uma coisa que contém
ela pode deixar de conter. Por exemplo, você tem um copo que contém água. Depois que você o bebe, deixa de ter água, não contém mais. A Bíblia, ela é a palavra de Deus. As crianças estão prontas para o desenho? Né? Você às vezes dá um sinal, porque senão eu vou embora e acabo esquecendo. Vamos, as crianças, elas podem desenhar uma Bíblia aberta. Só que essa Bíblia vai estar aberta numa página que vai estar escrito João 8,36. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. A Bíblia tem que estar aberta e tem que estar esse versículo de João 8,36. Certo? Vamos em frente, irmãos. A palavra de Deus, a igreja, lhe foi dada a palavra de Deus como coluna e baluarte. Isso diz a Bíblia, que ela é santificada na verdade, embaixadora da verdade. Quando a Bíblia fala que a palavra de Deus é coluna, você lembra dessa coluna aqui que está aqui no meio, né? Algumas vezes a gente até brincou dizendo assim, a gente podia arrancar essa coluna, né? Ela fica bem no meio aqui, ó. Às vezes eu não consigo enxergar os irmãos aqui, tem uma coluna. Só que é perigoso fazer isso. Se você vir com a marreta aqui, vai, e de repente vai vir tudo abaixo. Pelo que eu sei, ali no fundo tem um monte de quinquilharia lá também. Então precisamos dessa coluna. A Bíblia, ela é coluna das nossas vidas. Ela sustenta as nossas vidas. E também a Bíblia fala que é baluarte. A palavra baluarte significa muralha, proteção. Tudo isso que eu tenho falado sobre a igreja, e principalmente no caso de igreja terapêutica, vem ao encontro daquilo que a Bíblia traz para nós. A igreja, quando ela apresenta a Bíblia para alguém que está passando por problemas, dificuldades, sejam emocionais, físicas, espirituais, financeiras, de relacionamento, seja o problema que for, nós precisamos apresentar a verdade, mas com amor. Essa é a forma de apresentarmos a palavra de Deus. Nós devemos falar a verdade em amor. Por quê? Verdade sem amor machuca, fere. E amor sem verdade engana. Já viu até algumas vezes as pessoas dizem, eu conheci fulano de tal, ele não é crente, mas é melhor que muito crente. Que adianta? Essa pessoa, com todo o seu amor, se morrer sem Cristo, vai para o inferno. O amor e a verdade precisam caminhar juntos. Nós precisamos falar a verdade em amor. E o apóstolo Paulo, ele diz que a igreja precisa falar a verdade e ao mesmo tempo amar as pessoas. Gálatas capítulo 6, versículo 1 diz: irmãos, se alguém for surpreendido em alguma falta, vós que sois espirituais, corrigi-o com espírito de brandura e guarda-te para que não sejas também tentado. Vamos tentar entender, já que nós vamos a partir das próximas semanas, nós vamos começar a trabalhar com igreja terapêutica, nas quintas-feiras, tanto aquele momento que nós vamos fazer o chat, né, a sala de bate-papo vai continuar sendo, e também nós vamos começar a nos encontrar de quinta-feira. Então vai ter uma quinta-feira que nós vamos começar a voltar aos poucos, para que a gente comece a trabalhar com esse sistema de igreja terapêutica. Essa ideia não é minha, isso é algo que é usado em muitas denominações, e eu busquei, estudei, tentei compreender como funciona, adquiri material e quero trazer para os irmãos, porque eu tenho certeza que vai ser muito bom. Vamos entender o que significa uma igreja terapêutica? Dá-se, tem aqui no dicionário, dá-se o nome terapêutica à especialidade médica encarregada dos meios para o tratamento de males e afecções,
Doença que tem frequentes manifestações com a finalidade de conseguir curar, tratar ou pelo menos minimizar os sintomas. Um tratamento terapêutico, posto isso, tem como objetivo máximo tratar o paciente que tem propriedades de curar o tratamento ou tratar as doenças. Meus irmãos, nós estamos vendo aqui que a igreja terapêutica, ela vai fazer aquilo que a Bíblia, ela manda que façamos, que é cuidar das necessidades das pessoas. Tem uma palavra aqui nesse termo do dicionário que é chamado de afecção. As pessoas, elas conhecem muito a palavra infecção. Sabe quando a pessoa ela vai ao médico e diz, eu estou com dor, estou com problema, e aí é feito um diagnóstico, e aí a pessoa, no seu diagnóstico é colocado ali que ela está com uma infecção. Seja essa infecção por bactéria, por vírus, né? A gente está ouvindo muito aí sobre o coronavírus, seja uma infecção por bactéria, parasita, vírus, alguma coisa desse tipo. Isso é uma infecção, é algo que entra na vida da pessoa, um parasita que entra no hospedeiro e causa uma infecção. E a palavra afecção é toda modificação ou alteração capaz de expressar uma doença, quaisquer sinais de patologia no corpo, condição mórbida caracterizada por alteração no modo de perceber ou de interpretar, falta de normalidade psíquica. O que acontece é que quando dois corpos ou um corpo, por conta do ambiente, acaba ficando enfermo. Você já ouviu aquela frase? Isso aqui talvez está bem difícil de você ver dicionário, mas quando eu falar agora você vai entender bem. Já trabalhou com alguém e aí você chega em casa e fala assim, mas essa pessoa ela me deixa doente. Já ouviu isso? Você nunca passou por isso? Só eu, o único aqui que já passou por isso foi, nossa, só de ouvir a voz dele assim já me dá dá vontade de né? Já passou por isso? Já teve esse sentimento? Isso é uma afecção. Já teve contato com alguém e que o santo não bateu? Já ouviu essa frase? Isso é uma afecção. Sabe sistemas ou lugares em que você frequenta e que você não gosta? Você não se sente bem naquele local? Isso é uma afecção que causa transtornos à vida daquela pessoa. Aquela pessoa acaba ficando doente, acaba tendo problemas emocionais, acaba tendo problemas físicos por conta dessas situações. Meus irmãos, a gente precisa entender o que é ser uma igreja terapêutica. Eu gostaria de 4 pontos aqui, tratar com os irmãos rapidamente sobre isso. Uma igreja terapêutica, em primeiro lugar, não faz vista grossa para o pecado. Quando nós começarmos a trabalhar com a cura daquilo que está doendo em você, quando nós começarmos a trabalhar de uma forma terapêutica, criar essa terapia vem de tratamento, nós vamos começar a tratar, vamos começar a ir a fundo na situação de cada um. Conforme nós vamos indo mais a fundo na situação de cada um, usando a palavra de Deus, em primeiro lugar, nós precisamos identificar o pecado. O pecado é aquilo que a Bíblia aponta como o grande problema da doença, da dor, dos horrores da vida. É o pecado. Inclusive o texto de 1 João 3, versículos de 1 a 10, diz assim: vejam quão grande amor nos tem concedido o Pai, ao ponto que fôssemos chamados filhos de Deus. Por isso o mundo não nos conhece, porque não conheceu a Ele. Amados, agora somos filhos de Deus, e ainda não é manifestado o que havemos de ser, mas sabemos que quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, porque assim como Ele é, o veremos. E qualquer que nele tenha essa esperança, purifica-se a si mesmo, mas como também Ele é puro. Qualquer que comete pecado também comete injustiça, porque o pecado é injustiça. E bem
sabeis que ele se manifestou para tirar os nossos pecados, e nele não há pecado. Qualquer que permanece nele não peca. Qualquer que peca não o viu nem o conheceu. Filhinhos, ninguém se engane. Quem pratica justiça é justo, assim como ele é justo. Quem comete pecado pertence ao diabo, porque o diabo peca desde o princípio. Para isto o Filho de Deus se manifestou, para desfazer as obras do diabo. Qualquer que é nascido de Deus não vive cometendo pecado, porque a sua semente permanece nele, e não pode pecar, porque é nascido de Deus. Nisto são manifestos os filhos de Deus e os filhos do diabo. Qualquer que não pratica a justiça e não ama seu irmão, não é de Deus. Se nós encontramos aqui, meus irmãos, este sentimento que eu acabei, por exemplo, de citar, de pessoas que não gostam, de pessoas que vivem praticando pecados escondidos, pessoas que às vezes têm na sua vida pecados que estão ali, corriqueiros, o tempo todo. Meus irmãos, talvez você precise analisar a sua vida para ver se você realmente é salvo. Quando nós tornamos uma igreja terapêutica, a primeira coisa é não podemos fazer vista grossa para o pecado. Temos que tratar o pecado como o pecado é. Analisarmos e orientar que você peça perdão a Deus e que você abandone o pecado. O pecado ele faz mal, o pecado machuca, o pecado afasta você de Deus. Portanto, meus irmãos, uma igreja ou pessoas que vivem na prática do pecado não pertencem à igreja de Deus. Porque quem vive pecando não conhece a Deus. O pecado na vida do crente, ele é um acidente, ele não pode ser uma prática. O crente, ele não pode pecar deliberadamente, ou seja, intencionalmente. Não podemos fazer provisão, ou não podemos alimentar o pecado, e ao mesmo tempo, pensarmos que somos pertencentes a Deus. Deus, ele nos salvou do pecado. Ele quer que nós sejamos chamados à santidade e não à irresponsabilidade. Portanto, o primeiro passo para nós entendermos o que significa uma igreja terapêutica é uma igreja que precisa apontar o pecado. O pecado, ele é grave. É algo que precisa ser identificado e abandonado. Amém? A Bíblia, ela fala sobre isso, principalmente aí no texto que nós acabamos de conferir. Segundo, uma igreja terapêutica, ela é conduzida pelo Espírito Santo. Amém? Amém. Gálatas capítulo 6, verso 1, diz: irmãos, se algum homem, ou mulher, claro, se alguma pessoa chegar a ser surpreendido em alguma ofensa, vós que sois espirituais, encaminhai o tal com espírito de mansidão, olhando por si mesmo, para que também não sejais tentados. No texto que o apóstolo Paulo diz aqui, eu percebo que ele diz: irmãos, se alguém for surpreendido em algum pecado, você que é espiritual, ajude essa pessoa, cuide dessa pessoa, tome tempo com essa pessoa. Aqui o apóstolo Paulo, ele usa essa palavra, vós que sois espirituais. Só que entenda, ele não está se referindo ali a uma elite dentro da igreja. Sabe, nós temos aqui os irmãos espirituais, né? Aqueles que estão de gravata, aqueles que usam terno, aqueles que oram assim, não dá para você imaginar quem é espiritual e quem não. Não existe uma elite superior na igreja que seja melhor que os outros. Se alguém se acha melhor que os outros, automaticamente já não é espiritual.
Então nós encontramos que o apóstolo Paulo, ele chama estes, crentes em Cristo, de espirituais, nada mais, nada menos, são aqueles que receberam Jesus, são aqueles que receberam o Espírito Santo. Está em Gálatas 3:2, se quiser saber isso de vós, recebestes o Espírito Santo pela pregação da fé, nasceram do Espírito, Gálatas 4:29, mas como então aquele que era gerado segundo a carne, perseguia o que era segundo o Espírito. São pessoas que estão andando no Espírito, Gálatas 5:16 e 17, digo porém, andem em Espírito e não cumprireis a concupiscência da carne, porque a carne cobiça contra o Espírito, e o Espírito contra a carne, e estes dois se opõem um ao outro, para que não façais o que Deus quer. Tem discernimento do que desagrada a Deus. Uma pessoa espiritual, ela percebe as coisas que desagradam a Deus. Gálatas 5:19 em diante diz, porque as obras da carne são conhecidas, as quais são adultério, fornicação, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizades, porfias, emulações, que é ciumeira, iras, pelejas, dissensões, heresias, inveja, homicídio, bebedice, glutonaria e coisas semelhantes a estas, as quais vos declaro, como já vos antes disse, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino dos céus. São pessoas, essas pessoas espirituais, são pessoas que produzem frutos do Espírito. Gálatas 5:22 diz, mas o fruto do Espírito é amor, gozo, paz, paciência, benignidade, bondade, fé, mansidão e temperança. Essas pessoas que o apóstolo Paulo fala, são pessoas que vivem no Espírito. Gálatas 5:25, se vivermos no Espírito, andemos também no Espírito. E essas pessoas que o apóstolo Paulo chama, que compõem a igreja terapêutica. Porque os crentes, sendo espirituais, eles serão usados como cura para aqueles que estão com problemas. Está em Gálatas capítulo 5:26, diz assim, não sejamos cobiçosos, vangloriando-nos, irritando-nos uns aos outros e invejando-nos uns aos outros. Estas são as características que a gente encontra de uma pessoa espiritual. Vós que sois espirituais, você consegue agora olhar para si mesmo e ver uma pessoa espiritual? As crianças podem desenhar depois, podem desenhar uma pessoa ajudando a outra, de acordo com a sua imaginação, uma pessoa ajudando a outra. Terceiro, uma igreja terapêutica, ela trata com sensibilidade aqueles que tropeçam. 2 Timóteo 2, versículo 24, mostra esse texto. 2 Timóteo 2, 24. E o servo do Senhor não convém contender, mas sim ser brando para com todos, e aptos para ensinar, e paciente. O apóstolo Paulo, ele fala em Gálatas 6:1, irmãos, se alguém for surpreendido em alguma falta, vós que sois espirituais, corrigi-o no espírito de brandura. Você sabe o que significa a palavra brandura? Ser brando é uma característica de uma pessoa espiritual. A palavra brandura, ela vem da medicina e foi usada aqui no grego, é uma palavra que se usava para o médico denominar um osso quebrado. Você já tentou tratar alguém com um osso quebrado? Um casco e tudo, que nem um cavalo? Ai, o médico está doendo. O que você precisa para tratar uma pessoa com o braço quebrado? Você ter muito cuidado. Dói. Quem já quebrou o braço, quebrou o pé, sabe? Então tem que ter cuidado.
tem que ter, para tratar os problemas das pessoas, você tem que ter brandura, você tem que ter cuidado, você tem que ter mansidão. Isso é uma coisa que você precisa, vós que sois espirituais, entender que nem todo mundo age igual. Se você enfrenta um problema, talvez a outra pessoa está com maior dificuldade para enfrentar aquele problema. Uma igreja que trata o mais profundo do coração, que é uma igreja terapêutica, é exatamente isso, tratar o mais profundo dos corações, do coração. Nós precisamos lidar com tato, com sensibilidade. Sabe, as pessoas elas caem, as pessoas elas desanimam. Nós precisamos ser intransigentes com o pecado. O pecado nós não podemos, como se diz por aí, não podemos passar a mão na cabeça do pecado. Nós não podemos ficar achando que o pecado é algo, é assim mesmo, é normal. Não, o pecado é uma coisa grave, uma coisa que precisa ser tirada da vida do crente o mais rápido possível, porque causa consequências gravíssimas. Mas nós não podemos esmagar aquelas pessoas que já estão quebradas, que já estão feridas e ainda mais estão machucadas pela queda que tiveram. Nós precisamos corrigir aquela pessoa com espírito de brandura, com muito cuidado e não com truculência. Às vezes a gente tem essa mania, né? A pessoa ela está com algum problema e você quer tratar ela com casca e tudo. Já ouviu esse termo? Tratar ela, né, como se fosse uma coisa grosseira. E a Bíblia fala que nós temos que tratar com cuidado, com mansidão, com brandura. A disciplina, ela visa a restauração da pessoa que está caída e não a destruição. Quando nós formarmos estes grupos de terapêuticos, os irmãos vão ver que por isso eu estou preparando cada um, porque se Deus trouxe você até aqui, é porque Deus ele preparou você. É porque Deus ele está tratando no seu coração já há tantos anos, para que você possa ser usada por Ele, para ser uma terapia na vida de alguém. Quando nós nos reunirmos, seja virtualmente ou seja presencialmente, que Deus possa usar você e que no momento em que Deus colocar no seu coração, como colocou no coração da irmã Helena hoje, e ela disse: eu quero falar, eu tenho que falar, eu acho que engasgar nela assim se ela não falasse, né? E eu não quero ninguém caindo aqui, né, roxo sem respirar, não, hein? Tá bom? Então, se Deus mandou você falar com ordem e no momento correto, fale aquilo que Deus colocou no seu coração. E nós teremos esses momentos para que você possa ser usado por Deus na vida de alguém. Como eu faço isso, pastor? Com brandura, com mansidão, com amor, com cuidado. Quando nós nos reunimos, você vai perceber que não vai haver mensagem. Nós vamos ter uma outra dinâmica para que a gente possa, nessa terapia em grupo, tratar com a base bíblica aqueles problemas que vierem surgindo naturalmente e principalmente sem obrigar ninguém a falar, sem obrigar ninguém a tratar sobre o assunto. Tem um outro projeto também que nós já estamos em andamento, que é a pastoral, como é que chama? Clínica pastoral. Passou aí, né? Que aí é quando você quer conversar em particular com o pastor. Mas aí você tem que me procurar. Você tem que chegar para mim na porta da igreja, no WhatsApp, telefonar, mandar sinal de fumaça, o que você quiser. Fale: precisamos conversar. Se for menina, eu vou com a Vanessa. Se for menino e quiser conversar só comigo, nós vamos aí comer um lanche. Eu paro.
achou que era bom, né? Eu paro. Se for só uma questão feminina, tem a minha esposa. Mas você não pode ficar com isso entalado na sua garganta. Você não pode. Você tem que aprender a falar, colocar para fora. A partir, sem ser essa semana que vem, na outra, essa semana que vem nós vamos ter um pregador especial. Mas na outra nós vamos começar uma série de mensagens sobre como lidar com esse sufoco no coração, como lidar com esse aperto no peito, como lidar com essa situação que parece que não tem fim, e que por mais que você talvez imagine que não, todos nós passamos por isso. Pastor, você passa por isso? Tem hora que você está assim querendo dar umas cabeçadas na parede? Tem. Faz um tempo já que não. Mas tem. Às vezes dá um desânimo, dá uma vontade de chorar, sabe? Você fica olhando umas coisas assim, dá vontade de sentar e chorar. Tem, eu sou ser humano. Por isso que eu tenho algumas pessoas que fazem essa terapia comigo. Eu tenho confiança neles e eu ligo. Eles são meus terapeutas. Teve um dia que eu estava chorando, liguei lá para o pastor e falei, eu só quero desabafar. Eu falei tanta bobagem, aí depois eu falei, pastor, desconsidera tudo que eu falei. Não tem nada a ver tudo que eu falei, mas foi bom, sabe? É que nem tirar a tampa da panela, tirar aquela válvula. Você já tentou abrir a panela com pressão? Porque o negócio pode explodir. O trem explode na sua cara, voa feijão para tudo quanto é lado. Não faz isso não. Você tem que tirar aquela válvula, tem que deixar sair a pressão. E a igreja precisa ser um local também onde você encontra um refúgio para poder, na palavra de Deus, tirar essa válvula e voltar para casa. É tão gostoso você voltar para casa assim, ó. Ai, que gostoso. Esvaziei a tensão, a pressão, né? Esvaziei. Nós precisamos, a igreja serve para isso. E por isso nós temos a igreja terapêutica, uma igreja que não faz vista grossa para o pecado, uma igreja que é conduzida pelo Espírito Santo, uma igreja que trata com sensibilidade aqueles que estão passando já por dificuldades e, em último lugar, uma igreja terapêutica mantém-se vigilante para não cair em pecado. O texto de 1 Coríntios 10, 12: assim aquele que julga estar firme, cuidado para que não caia. O apóstolo Paulo diz que nós devemos nos guardar para não sermos também tentados a cair nos mesmos pecados que nós muitas vezes reprovamos nos outros. Tem muita coisa que precisa ser tratada, como por exemplo, soberba. Soberba é um grave problema que causa problemas espirituais, físicos. Orgulho, um outro gravíssimo problema que machuca o nosso relacionamento com Deus e dentre muitos outros. Tudo isso são armadilhas perigosas que aprisionam as pessoas, que deixam a igreja doente. E seria muita hipocrisia nós condenarmos a vida de um irmão que está em pecado, quando muitas vezes nós mesmos temos muitos pecados que a gente ainda continua acariciando no nosso coração, secretamente. Muitas vezes nós somos tendenciosos em às vezes projetar os nossos erros em alguém, em condenar alguém que muitas vezes está precisando de ajuda, simplesmente porque nós não queremos enfrentar os nossos próprios problemas. Como o texto que diz que você olha com facilidade o cisco no olho do teu irmão e não consegue enxergar uma trave no teu próprio olho. São pessoas que estão coando o mosquito e engolindo camelos. Por isso uma igreja terapêutica, ela não pode colocar mais fardo nas costas das pessoas, mas como a palavra de Deus diz, levar as cargas uns dos outros. Está pesado para você, meu irmão? Divide comigo. Vamos levar as cargas uns dos outros e assim cumprir a lei de Cristo. Amém? 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 Gálatas 6:12
o último versículo: levai as cargas uns dos outros e assim cumprireis a lei de Cristo. Meus irmãos, para terminar, uma igreja terapêutica é uma igreja que trata as pessoas num todo. Às vezes a gente começa a tratar as coisas apenas em áreas específicas. Vamos tratar sobre missões. Nós tratamos muito sobre missões, amém por isso. Vamos tratar sobre construção, nós tratamos sobre construção. Vamos tratar, qual outro assunto que nós vamos tratar? Vamos fazer evangelismo de crianças, e aí nós tratamos. E muitas vezes a gente não tem a sensibilidade de perceber que as ovelhas, elas estão doentes, estão cansadas, estão chorando, estão tristes. E às vezes o pastor precisa saber o estado das suas ovelhas. É uma ordem bíblica. Portanto, não existe grupo, não existe igreja que não precise de consolo, de conforto, de direção, de apoio. Não existe. Portanto, durante esse próximo período, até o fim do ano talvez, nós vamos falar muito sobre o que a Bíblia fala sobre esses sentimentos que nós temos lá no fundo do nosso coração. E que eu não sou diferente de ninguém. Eu fui muito abençoado quando alguém se dispôs a me apresentar a palavra de Deus e me ajudar. Me deu a mão para que eu me levantasse. E eu quero que nós possamos aprender uns com os outros a fazer o mesmo. Levar as cargas uns dos outros. Amém? Eu ia fazer uma pergunta, aí eu voltei atrás, eu ia perguntar quem topa, né? Mas eu não sei se eu devo. Vamos perguntar, quem topa? Diga amém. 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 Vamos cuidar uns dos outros. Vamos abrir o nosso coração diante de Deus. Vamos deixar Deus falar ao nosso coração. A Bíblia, ela é totalmente capaz de te dar a direção certa, de te mostrar por que dói tanto, onde dói, qual é a forma e principalmente qual é a forma que você pode fazer para ter esse alívio. Porque Deus, Ele morreu por nós para nos dar a vida eterna, e Ele completa dizendo para te dar vida e dá-la com abundância. Não é para viver uma vida pobre, triste, angustiado, cheio de mazelas e dores e tristeza. Mas nós podemos viver uma vida plena diante de Deus. Amém? Eu estou colocando isso diante do Senhor essa noite, estou colocando diante da igreja e peço que os irmãos estejam orando, porque uma igreja saudável, crentes felizes, agradam muito mais a Deus. Amém? Amém. Pai amado, nós agradecemos, Senhor, por termos nos reunido para falar sobre o Teu tão grande amor por nós. Falar o quanto o Senhor cuida de nós, o quanto o Senhor é bom, o quanto o Senhor ainda tem para nós. Portanto, que cada um que está aqui, que não está aqui por acaso, que ouviu este desafio, que comece a cada dia, cada domingo, cada quinta-feira, possa participar e deixar Deus falar ao seu coração. Ó Deus, ajuda-nos em nome de Jesus Cristo. Cuida desta igreja, ela não é minha, ela é do Senhor. E eu preciso, ó Pai, da Tua ajuda, meu Deus, para que o Senhor possa me direcionar da melhor forma, para que a palavra de Deus chegue até aos corações feridos, aos corações amargurados, aos corações que estão sofrendo por algum tipo de dor, falta. Que o Senhor abençoe para que a cura venha, que o amor de Deus venha, e é no nome de Jesus que eu oro e te agradeço. Amém.